Ninguém sabia da minha mansão em Portugal, até o dia em que a verdade veio à tona. Meu nome é Cristiane, e por 10 anos carreguei um segredo que poderia ter mudado completamente a vida de todos ao meu redor. Hoje, enquanto observo as águas cristalinas da Lagoa da Conceição através da janela da minha pequena sala, seguro entre os dedos uma carta amarelada pelo tempo. O papel está tão frágil que parece que vai se desfazer a qualquer momento, assim como a farsa que construí durante todos esses anos. A carta chegou há uma década, trazida por um advogado solene que parecia ter saído de um filme antigo. Ele me procurou na escola onde leciono literatura, interrompendo uma de minhas aulas sobre Machado de Assis para me informar que eu havia herdado uma propriedade em Portugal. Uma mansão centenária, disse ele, com jardins que um dia foram magníficos e quartos cheios de história. O testamento era de um tio-avô que eu nem sabia que existia, Joaquim Santos, irmão da minha avó paterna. Lembro-me de como meu coração disparou naquele momento. Não de alegria, como qualquer pessoa normal sentiria ao descobrir que possui uma mansão do outro lado do Atlântico. Não, meu coração disparou de medo, porque aquele sobrenome, aquela cidade mencionada no documento, Lisboa, me remetiam diretamente à única pessoa que eu havia passado a vida inteira tentando esquecer. Minha mãe, Maria Helena Santos. Esse nome ainda me arrepia a espinha. Ela me abandonou quando eu tinha apenas 8 anos, desaparecendo numa manhã fria de julho sem deixar sequer um bilhete. Meu pai, Deus o tenha, nunca conseguiu me explicar direito o que havia acontecido. Dizia apenas que ela tinha questões familiares para resolver em Portugal e que voltaria, 25 anos depois. Ainda espero por essa volta que sei que nunca acontecerá. Eduardo estava no último ano do ensino fundamental quando recebi a herança. Meu filho, minha razão de viver, o garoto que criei praticamente sozinha depois que seu pai decidiu que preferia a liberdade de solteiro aos compromissos familiares. Lembro-me de olhar para ele naquela noite, debruçado sobre os livros na mesa da cozinha, concentrado em uma redação sobre seus sonhos para o futuro. Como eu poderia contar a ele que sua mãe, a professora simples que ele conhecia, na verdade possuía uma mansão em outro continente? Mas não era apenas a surpresa que me preocupava. Era o que aquela casa representava. Durante minha infância, ouvi sussurros sobre a família Santos, fragmentos de conversas que meu pai tentava esconder de mim. Falavam de disputas violentas por heranças, de irmãos que se odiavam, de segredos enterrados entre as pedras antigas das casas portuguesas. Minha mãe havia fugido daquele mundo, e eu suspeitava que por bons motivos. Então, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida pelos próximos 10 anos. Guardaria o segredo. A carta foi trancada numa caixa pequena, junto com alguns poucos documentos importantes. A mansão permaneceria lá, intocada, enquanto eu continuava minha vida pacata de professora em Florianópolis. Nos primeiros anos, foi fácil. Eduardo era jovem demais para questionar nossas origens ou nossa condição financeira modesta. Continuamos vivendo em nosso apartamento de 2 quartos no centro. Eu continuei dando aulas no Colégio Estadual Getúlio Vargas, e as férias eram sempre em praias catarinenses ou, no máximo, numa visita aos parentes no interior. Mas os segredos têm vida própria. Eles crescem no silêncio, fermentam na escuridão e, eventualmente, encontram rachaduras por onde escapar. O que eu não sabia é que a rachadura viria através da própria pessoa que eu mais queria proteger. Hoje, aos 42 anos, olho para essa carta e sei que chegou a hora de enfrentar o que tentei evitar durante uma década inteira. Porque ontem, Eduardo encontrou algo que não deveria ter encontrado. E agora, pela primeira vez em anos, sinto o mesmo medo que senti quando era criança, e ouvia meus pais sussurrando sobre os santos no corredor escuro de casa. Se alguém soubesse o que essa casa realmente esconde, eu teria perdido tudo. Foi numa terça-feira comum de março que meu mundo desabou. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã, quando Eduardo apareceu na porta, segurando um envelope que eu reconheci imediatamente. Meu sangue gelou. Mãe, o que é isso? A voz dele tinha um tom que eu nunca havia escutado antes. Uma mistura de confusão, decepção e algo que me cortou mais fundo que qualquer lâmina. Desconfiança. O envelope estava aberto. Dentro dele, o documento oficial da herança, com meu nome completo, Cristiane Helena Santos, e um endereço em Lisboa que eu havia memorizado, mas nunca visitado. Como ele havia encontrado? A caixa estava trancada no meu armário.
escondida atrás de roupas de inverno que raramente usava em Florianópolis. Eu estava procurando aquele álbum de fotos antigas para um trabalho da escola. Ele continuou, seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, me perfurando com uma intensidade que me fez recuar um passo. A caixa caiu e se abriu. Mãe, você tem uma casa em Portugal? Senti minhas pernas tremendo. Eduardo estava ali, meu menino que agora tinha 17 anos e media quase 1,80 m, me olhando como se eu fosse uma completa estranha. E talvez, naquele momento, eu realmente fosse. Eduardo, eu posso explicar. Comecei, mas ele me interrompeu. Explicar o quê? Que você mentiu para mim a vida inteira? Que enquanto eu trabalho meio período no mercadinho para ajudar com as contas, você tem uma mansão em outro país? A voz dele subiu de tom, e vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você sempre me disse que não tínhamos dinheiro para viajar, que mal conseguíamos pagar o aluguel. E agora descubro que você é... O quê? Rica? Herdeira? Quem é você, mãe? Cada palavra dele era como um soco no estômago. Eu havia passado todos esses anos tentando protegê-lo, e agora percebia que, na minha tentativa de mantê-lo seguro, havia criado uma barreira entre nós que parecia intransponível. Não é o que você está pensando, murmurei, mas mesmo para mim a explicação soava vazia. Então me explique agora. Eduardo bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremularem. Era a primeira vez que ele levantava a voz para mim, e isso me machucou mais do que eu estava preparada para admitir. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Eduardo e eu nos entreolhamos, ambos ainda carregados de emoção. Fui até a porta, agradecendo mentalmente pela interrupção, mas quando a abri, meu alívio se transformou em apreensão. João Marcos estava parado do lado de fora, com sua postura confiante de sempre e um sorriso que não chegava aos olhos. Meu vizinho do andar de baixo era jornalista investigativo no Diário Catarinense, e eu sempre soube que ele tinha um faro apurado para histórias interessantes. Oi, Cristiane. Desculpe incomodar tão cedo, mas... Ele fez uma pausa teatral, olhando por cima do meu ombro para onde Eduardo ainda estava parado na cozinha. Tenho algumas perguntas sobre você. Meu estômago se apertou. Perguntas sobre o quê, João Marcos? Bem, é interessante. Ontem estava pesquisando sobre heranças internacionais para uma matéria, e seu nome apareceu em alguns registros públicos portugueses. Cristiane Helena Santos, proprietária de uma propriedade em Lisboa. Ele inclinou a cabeça, estudando minha reação. Engraçado como você nunca mencionou isso nas nossas conversas sobre as dificuldades financeiras dos professores públicos, não é? Senti o mundo girando ao meu redor. Era como se o universo tivesse conspirado para que todos os meus segredos viessem à tona no mesmo dia, na mesma manhã. Mamãe, a voz de Eduardo atrás de mim estava carregada de uma nova compreensão. Outras pessoas sabem sobre isso? João Marcos sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Posso entrar? Acho que temos muito o que conversar. Enquanto eu ficava ali, paralisada entre meu filho ferido e meu vizinho curioso, percebi que a vida cuidadosamente construída que eu havia mantido por 10 anos estava desmoronando diante dos meus olhos. E o pior de tudo, eu não fazia ideia de como impedir essa avalanche. Deixei João Marcos entrar, sabendo que não tinha escolha. Eduardo se sentou no sofá, os braços cruzados, me observando com uma expressão que misturava curiosidade e ressentimento. O jornalista se acomodou na poltrona da sala como se fosse um detetive prestes a interrogar uma suspeita. Olha, Cristiane, João Marcos começou, tirando um pequeno bloco de anotações do bolso. Não quero ser intruso, mas como jornalista, não posso ignorar uma história interessante. Uma professora pública com salário de R$3.000 que possui uma mansão avaliada em mais de €500 mil? Isso levanta questões. Que tipo de questões? Eduardo perguntou antes que eu pudesse responder, e percebi que estava perdendo o controle da situação. Bem, lavagem de dinheiro, heranças ilícitas, sonegação fiscal. João Marcos enumerou as possibilidades como se estivesse lendo uma lista de compras. Não estou acusando ninguém, apenas investigando. Senti uma onda de raiva subindo pelo meu peito. Você está sugerindo que sou criminosa? Estou sugerindo que você esconde algo, e pessoas honestas não costumam esconder mansões por 10 anos. Ele se inclinou para a frente. A menos que tenham um motivo muito específico. Eduardo me olhou, esperando uma resposta. Vi em seus olhos um misto de esperança e medo.
esperança de que houvesse uma explicação razoável, medo de descobrir algo que mudasse para sempre a imagem que tinha de mim. Respirei fundo. Era hora de contar pelo menos parte da verdade. A casa pertencia à família da minha mãe. Comecei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Família Santos, de Lisboa. Ela me abandonou quando eu era criança para resolver problemas relacionados a essa propriedade. Eduardo franziu a testa. Você nunca me contou detalhes sobre a vovó Helena, porque não havia detalhes bons para contar. Levantei-me e fui até a janela, observando o movimento da rua. Minha mãe veio de uma família rica, mas também perturbada. Havia disputas constantes por heranças. Irmãos que se odiavam, acusações de roubo e traição. Quando ela me deixou, disse que voltaria depois de acertar as contas. Nunca mais a vi. E a mansão? João Marcos insistiu. Herdei de um tio-avô que nem sabia que existia. Joaquim Santos. O nome saiu amargo da minha boca. Quando recebi a notícia, há 10 anos, decidi que não queria nada daquilo. Não queria que Eduardo crescesse pensando em dinheiro, em heranças, em toda aquela ganância que destruiu minha família. Eduardo se levantou, vindo até onde eu estava. Mas, mãe, você não precisava mentir. Podia ter me contado. Podia? Virei-me para ele, sentindo lágrimas queimando meus olhos. E o que eu diria? Que sua avó me abandonou por causa de dinheiro? Que temos uma casa do outro lado do mundo? Mas prefiro que vivamos numa situação financeira apertada aqui, porque tenho medo do que aquela herança representa? Sim. A resposta dele me surpreendeu pela firmeza. Você devia ter me contado sim, porque agora eu não sei mais em que acreditar. Você mentiu sobre isso? Sobre o que mais mentiu? As palavras dele me acertaram como uma bofetada. João Marcos observava tudo em silêncio, provavelmente mentalizando as manchetes que escreveria. Nesse momento, meu telefone tocou. O número na tela fez meu coração parar. Baors 351, Portugal. Atendi com as mãos tremendo. Senhora Cristiane Santos. A voz do outro lado tinha sotaque português carregado. Sim, sou doutor Manuel Pereira, advogado em Lisboa. Preciso falar urgentemente com a senhora sobre a propriedade que herdou de Joaquim Santos. Fez uma pausa. Há problemas graves, minha senhora. A casa está sendo ameaçada de demolição por falta de manutenção. E há dívidas acumuladas que podem resultar em processo criminal se não forem resolvidas imediatamente. Senti o chão sumindo debaixo dos meus pés. Processo criminal? Impostos não pagos. Multas por abandono de patrimônio histórico. Dívidas contraídas pelo falecido proprietário que agora são sua responsabilidade legal. A senhora tem 30 dias para resolver a situação, ou perderá não apenas a propriedade, mas também poderá enfrentar consequências legais aqui em Portugal. Desliguei o telefone e olhei para Eduardo e João Marcos, que me observavam em silêncio. Há problemas? João Marcos perguntou, seu instinto jornalístico em alerta máximo. Percebi que não havia mais como fugir do passado. A verdade havia encontrado seu caminho até minha porta, e agora eu teria que fazer a escolha que havia evitado por uma década inteira. 2 semanas depois, estava parada diante de uma mansão que parecia saída de um pesadelo. A propriedade em Lisboa, localizada no bairro histórico da Lapa, era muito maior do que eu havia imaginado, mas também estava em estado muito pior. As janelas estavam cobertas por tábuas de madeira. O jardim havia se transformado numa selva urbana, e a pintura das paredes externas descascava como pele queimada pelo sol. Eduardo estava ao meu lado, observando tudo em silêncio. A viagem havia sido tensa. Ele insistiu em vir comigo, alegando que se tratava da nossa herança e que não confiava mais em mim para lidar com isso sozinha. As palavras dele ainda doíam, mas eu sabia que as merecia. É maior do que eu pensava. Ele murmurou, ajustando a mochila nas costas. Também mais assombrada. Respondi, tentando aliviar a tensão entre nós com humor. Não funcionou. Dr. Manuel Pereira nos encontrou no portão principal. Era um homem baixo, de uns 60 anos, com óculos grossos e um ar de permanente preocupação. Senhora Santos, que bom que conseguiu vir, ele disse, apertando minha mão. E este deve ser seu filho, Eduardo. Meu filho se apresentou, mantendo a cortesia, mas evitando meu olhar. Entramos na casa através de uma porta lateral, já que a entrada principal estava danificada. O interior era ainda mais impressionante que o exterior, e mais perturbador. Móveis cobertos por lençóis brancos,
retratos antigos nas paredes, candelabros enormes pendendo do teto, tudo coberto por uma camada espessa de poeira e abandono. A situação é complexa, Dr. Pereira explicou enquanto caminhávamos pelo corredor principal. Seu tio-avô Joaquim acumulou dívidas significativas antes de morrer. Além disso, há questões familiares, delicadas. Que tipo de questões? Perguntei, embora meu estômago já soubesse a resposta. Bem, há outro herdeiro, Antônio Santos, irmão mais novo de Joaquim. Ele tem contestado o testamento há anos, alegando que tem direito à propriedade. Eduardo parou de andar. Outro herdeiro? Mãe, você sabia disso? Não, respondi honestamente. Ninguém me disse nada sobre outro herdeiro. Dr. Pereira tossiu nervosamente. Na verdade, senhora, o senhor Antônio está aqui. Ele insistiu em estar presente quando vocês chegassem. Como se tivesse sido invocado pelas nossas palavras, uma voz ecoou pelo corredor. Então a filha da Helena finalmente apareceu. Viramo-nos e vimos um homem alto, magro, de cerca de 70 anos, caminhando em nossa direção. Seus olhos eram pequenos e escuros, e havia algo em sua presença que me fez instintivamente dar um passo à frente, colocando-me entre ele e Eduardo. Antônio Santos, ele se apresentou, mas não estendeu a mão. Tio-avô do seu filho, tecnicamente falando. O que você quer? Perguntei diretamente. Ele sorriu, mas não havia calor algum na expressão. O que é meu por direito? Esta casa deveria ter sido minha quando Joaquim morreu. Ele não tinha direito de deixá-la para você. O testamento é legal. Dr. Pereira interveio nervosamente. O testamento é uma farsa. Antônio explodiu, e pude ver de onde vinha a instabilidade que havia afugentado minha mãe. Helena fugiu desta família, abandonou todas as responsabilidades, e agora a filha dela quer colher os benefícios? Eduardo deu um passo à frente. Não fale da minha avó dessa forma. Antônio olhou para meu filho com interesse predatório. Ah, o menino tem sangue Santos. Bom, talvez seja mais esperto que a mãe dele. Eduardo, vamos embora, disse, pegando o braço dele. Não, Eduardo se soltou. Quero ouvir. Quero saber a verdade sobre minha avó, sobre esta família, sobre tudo que você escondeu de mim. Antônio sorriu novamente. A verdade? A verdade é que sua avó Helena era uma ladra. Ela roubou documentos importantes desta casa antes de fugir. Documentos que provavam que meu irmão Joaquim não tinha direito a esta propriedade. Isso é mentira, respondi. Mas minha avó saiu menos convincente do que eu gostaria. É? Então por que ela nunca voltou? Por que passou a vida inteira fugindo? Antônio se aproximou mais. Por que você, sabendo de toda essa história, escondeu esta herança por 10 anos? Eduardo me olhou, e vi em seus olhos a mesma pergunta que Antônio havia feito. Porque eu tinha medo, admiti finalmente, minha voz quebrando. Medo de que vocês fossem como ele. Medo de que o dinheiro, esta casa, esta família, transformassem vocês em pessoas que eu não reconheceria. Você não confia em mim, Eduardo disse. E não era uma pergunta. Eu confiava tanto em você que estava disposta a abrir mão de uma fortuna para protegê-lo dela. Antônio riu alto. Que tocante. Mas agora vocês estão aqui, e eu não vou deixar que saiam com o que é meu. Foi então que percebi que não estávamos apenas lidando com uma disputa familiar. Havia algo mais escuro naqueles olhos de Antônio. Algo que me disse que minha mãe havia tido bons motivos para fugir. E agora, nós estávamos presos na mesma teia. Há documentos que minha mãe teria roubado? Perguntei, enfrentando o olhar ameaçador de Antônio. Que documentos? Antônio hesitou por um momento, e percebi que havia encontrado uma fresta em sua armadura de certezas. Eduardo, disse sem tirar os olhos do homem à nossa frente. Vamos procurar esses documentos. Se eles existem, devem estar em algum lugar desta casa. Vocês não podem simplesmente... Antônio começou, mas Dr. Pereira o interrompeu. Na verdade, como herdeira legal, a senhora Santos tem direito de explorar a propriedade. Durante as próximas 2 horas, Eduardo e eu vasculhamos cada cômodo da mansão. Era como percorrer um museu de memórias alheias. Fotografias amareladas de pessoas que não reconhecia, móveis antigos cobertos de poeira, livros em português antigo que falavam de uma época que eu só conhecia pelos livros de história. Foi Eduardo quem encontrou. Mãe, olha isso! Ele me chamou do que parecia ter sido um escritório.
Estava ajoelhado ao lado de uma estante que havia puxado da parede, revelando um pequeno cofre embutido. Como você soube que estava aí? Perguntei, impressionada. A parede soava oca quando eu encostei. Aprendi isso nos filmes, ele disse. E pela primeira vez em semanas, sorriu para mim. Um sorriso pequeno, hesitante, mas ainda assim um sorriso. O cofre estava aberto. A fechadura havia enferrujado com o tempo. Dentro havia uma pilha de cartas amareladas, fotografias antigas e, no fundo, um diário de capa de couro. Abri o diário com cuidado. A caligrafia era delicada, feminina. Na primeira página, li: Diário de Helena Santos, 1998. Minha mãe. Eduardo se sentou ao meu lado enquanto eu lia em voz alta. Antônio ameaçou Cristiane hoje. Disse que se eu não assinasse os papéis transferindo minha parte da herança para ele, algo terrível poderia acontecer com minha filha. Não posso mais ficar. Preciso protegê-la, mesmo que isso signifique deixá-la. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eduardo pegou minha mão. Joaquim me ajudou a esconder os documentos que provam que Antônio matou nosso pai para ficar com a herança original. Não posso usar essas provas agora. Seria perigoso demais. Mas um dia, quando Cristiane for adulta, quando puder se proteger, ela encontrará esta verdade. Mãe, Eduardo sussurrou. Ela não te abandonou. Ela estava tentando te proteger. Continuei lendo, descobrindo que minha mãe havia passado anos fugindo das ameaças de Antônio, sempre esperando que um dia pudesse voltar para mim com segurança. A última entrada era de apenas 5 anos atrás. Estou doente, câncer. Não viverei muito mais. Minha única esperança é que Cristiane seja mais corajosa do que eu fui. Que ela enfrente Antônio com a verdade que eu nunca tive coragem de usar. Fechei o diário e olhei para Eduardo. Nos olhos dele, vi algo que havia perdido nas últimas semanas. Confiança. Não apenas em mim, mas em nós. Precisamos mostrar isso para as autoridades, ele disse. Precisamos enfrentar Antônio primeiro. Encontramos Antônio na sala principal. Doutor. Pereira ao seu lado, parecendo extremamente desconfortável. Quando nos viu chegando com o diário e os documentos, sua expressão mudou completamente. Você matou seu pai, disse diretamente, sem rodeios, e passou décadas ameaçando minha família para esconder isso. Por um momento, pensei que ele fosse negar. Em vez disso, ele riu. Provas de 40 anos atrás? Quem vai acreditar numa morta? E a polícia portuguesa, quando entregarem estes documentos para eles? Eduardo respondeu, gravando tudo no celular, junto com sua confissão que acabou de fazer. A realização do que havia acontecido se espalhou pelo rosto de Antônio como uma mancha. Doutor Pereira já estava discando para as autoridades. 3 meses depois, estava de volta a Florianópolis, mas desta vez, não como a professora que escondia segredos. Eduardo e eu decidimos vender a mansão e usar o dinheiro para criar uma fundação educacional em memória da minha mãe, Helena Santos, a mulher que sacrificou tudo para proteger sua filha. João Marcos escreveu a história completa, mas respeitou nossa privacidade, focando na importância de enfrentar o passado em vez de fugir dele. Você me perdoa? Perguntei a Eduardo numa noite, enquanto observávamos o pôr do sol na Lagoa da Conceição. Não há nada para perdoar, mãe. Você fez o que achou que era melhor. Agora sabemos que estava certa em ter medo. Ele segurou minha mão. Mas da próxima vez, enfrenta os medos comigo, tá? Somos uma equipe. Pela primeira vez em 10 anos, senti-me verdadeiramente livre. Os segredos não me protegeram, mas a verdade sim. E descobri que ter coragem não significava não ter medo. Significava enfrentar os medos ao lado das pessoas que você ama. A carta amarelada ainda estava guardada, mas agora como lembrança de uma jornada superada, não como peso de um segredo por carregar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.